Quando vocês saírem e deixarem a sala, verão que nós acabamos de, nos últimos minutos, literalmente abatemos um barco carregado de drogas. Havia muitas drogas naquele barco. E vocês verão isso e lerão sobre isso. Isso acabou de acontecer há poucos instantes e nosso grande general, chefe do Estado-Maior Conjunto, que tem sido tão incrível, inclusive pelo que aconteceu no Irã, eliminando um potencial de poder nuclear por muito tempo. Temos muitas drogas entrando em nosso país, chegando há muito tempo. E nós simplesmente, essas vieram da Venezuela e estão vindo em grande quantidade da Venezuela. Muitas coisas estão saindo da Venezuela, então nós tiramos isso de circulação. O presidente depois publicou este vídeo que você está vendo no Truth Social, junto com uma mensagem dizendo: mais cedo nesta manhã, sob minhas ordens, as forças militares do EUA realizaram um ataque cinético contra narcoterroristas do Trem de Aragua positivamente identificados na área de responsabilidade do Southcom. O TDA é uma organização terrorista estrangeira designada que opera sob o controle de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos em massa, tráfico de drogas, tráfico sexual e atos de violência e terror em todo o Zenunfu Seniwa e o hemisfério ocidental. O ataque ocorreu enquanto os terroristas estavam no mar, em águas internacionais, transportando narcóticos ilegais com destino aos EUA. O ataque resultou na morte de terroristas em combate. Nenhuma força dos EUA foi ferida no ataque. Por favor, que isto sirva de aviso para qualquer um que esteja sequer pensando em trazer drogas para o Zebarmawa. Fiquem atentos. Do ponto de vista da segurança nacional, o que você acha de tudo isso, da divulgação do vídeo e das informações fornecidas pelo presidente Trump? Sim, ao designar o Trem de Aragua como uma organização terrorista estrangeira, isso os coloca como alvo de ações contra eles, além das medidas normais de aplicação da lei. Isso também nos coloca no âmbito da ameaça à segurança nacional e pode ser enfrentado tanto pela aplicação da lei quanto pelas Forças Armadas. Então, os outros cartéis que estão traficando drogas para os Estados Unidos devem prestar atenção a essa ação, porque eles podem ser os próximos. A próxima ação pode não ser contra o Trem de Aragua, operando a partir da Venezuela, mas sim contra um dos cartéis que atuam a partir do México. Então, embora essa seja uma situação interessante de se ver a combinação entre aplicação da lei e Forças Armadas, na verdade já vimos isso antes, pois tanto a aplicação da lei quanto as Forças Armadas enfrentam o terrorismo ao redor do mundo e, às vezes, utiliza-se o braço militar, outras vezes, o braço da aplicação da lei. Portanto, isso é uma extensão desse contexto para o mundo das drogas, do narcoterrorismo, com o Trem de Aragua traficando drogas para os Estados Unidos. Há alguma preocupação neste momento de que isso possa levar a algum tipo de escalada entre os EBS-Curzatio e a Venezuela? Os Estados Unidos têm muitos recursos militares naquela região. Temos navios na costa da Venezuela, temos fuzileiros navais a bordo de alguns desses navios na costa da Venezuela, temos também recursos aéreos na região. E, portanto, se a Venezuela quiser tentar entrar em guerra com os Estados Unidos, essa será uma guerra muito curta. Mas, ainda assim, eles podem ver essa ação em águas internacionais contra o Trem de Aragua como um ataque à Venezuela, mas, se for o caso, isso mostra que a Venezuela está apoiando o narcoterrorismo. Em relação a toda essa situação, é comum ver algo assim acontecer? Novamente, muitas pessoas estavam compartilhando o vídeo e informações nas redes sociais, já que o presidente Trump revelou isso durante aquela coletiva de imprensa no Salão Oval. Isso é algo que vemos com bastante frequência? Isso é fora do comum? Então já vimos ações contra alguns grupos terroristas islâmicos que estavam arrecadando fundos por meio da venda de heroína, cultivando papoula, convertendo-a em heroína e vendendo isso para o Ocidente. Já vimos ações militares contra esses grupos terroristas que eram financiados por drogas, mas realizar esse tipo de ação aqui na América Latina e no Caribe é uma situação um tanto incomum, especialmente com o uso de tanta força militar. Normalmente seria a Guarda Costeira que faria a interceptação aqui,
parando esse barco e prendendo os membros a bordo. Já vimos até mesmo alguns dos cartéis usando submarinos para trazer drogas para os Estados Unidos, mas normalmente isso é feito pelas forças de segurança, pela guarda costeira. Isso representa uma escalada no uso das forças armadas no Caribe ao tomar medidas, ações cinéticas contra esse barco rápido que estava transportando drogas em direção aos Estados Unidos pelo trem de Aragua. Mas dito isso, você sabe, novamente, isso é um resultado direto de declarar o Trem de Aragua uma organização terrorista estrangeira e, por extensão, também declarar os cartéis como organizações terroristas estrangeiras. E quanto ao direito internacional? Há alguma preocupação em relação ao direito internacional e à situação que ocorreu mais cedo hoje? Bem, quero dizer, poderíamos ver o Tribunal Penal Internacional tentar abrir um processo contra os Estados Unidos por essa ação, mas duvido muito que isso aconteça. Afinal, esta é uma organização terrorista que foi designada em fevereiro como uma organização terrorista estrangeira. E, além disso, não acho que o TPI queira defender o Trem de Aragua trazendo drogas para os Estados Unidos. Mas, ainda assim, poderia haver um argumento contra os Estados Unidos por fazerem isso, e eu simplesmente não acho que o TPI tenha força para fazer algo a respeito. Acho que os Estados Unidos estão em uma posição sólida. Acho que, na verdade, a probabilidade é de que haja política interna tentando tirar proveito disso, dizendo que os Estados Unidos estão extrapolando sua autoridade ao usar o exército em uma área que seria de competência policial, que a guarda costeira deveria ter abordado esse barco. Bem, e é interessante porque, mesmo que o Tribunal Penal Internacional fizesse algo a respeito, os Israel não o reconhecem de qualquer forma. Então, isso realmente não levaria a muita coisa. Minha última pergunta para você aqui. Quando se trata de inteligência e de descobrir que isso está realmente acontecendo, que essa embarcação estava transportando drogas, que tipo de informação de inteligência leva a esse conhecimento em primeiro lugar? Sim. Temos muitos recursos naquela área que estão interceptando comunicações, tentando montar o quadro completo. Eles sabiam que esse barco estava saindo da Venezuela, eles sabiam que era o Trem de Aragua. Eles identificaram positivamente como tal, e foi isso que tornou o alvo legítimo. Essa inteligência positiva que apontou que se tratava de uma operação de drogas do Trem de Aragua. Se fosse apenas outro grupo de tráfico de drogas levando drogas para os Estados Unidos, eles não teriam justificativa para usar essa ação militar contra eles, porque, ao ser designado como uma organização terrorista estrangeira, isso permitiu que os militares agissem nesse caso. Certo, Ken Gray, como sempre, muito obrigado por tirar um tempo para conversar conosco. Estamos dando mais uma olhada em parte desse vídeo divulgado pelo presidente Trump. Tem algo que deixamos passar? Tem algo que você gostaria de acrescentar antes de eu encerrar? Sim, eu já mencionei antes que outros cartéis definitivamente vão olhar para isso e se perguntar se serão os próximos. Será que os Estados Unidos vão agir além da fronteira com o México, onde há vários cartéis que estão vendendo drogas aqui nos Estados Unidos, que estão trazendo drogas para os Estados Unidos? E, além disso, se a China também está observando isso, porque são produtos químicos chineses que estão sendo convertidos em fentanil e trazidos para os Estados Unidos para serem vendidos pelos cartéis. Então, eles deveriam estar observando isso e se perguntando se o próximo míssil será disparado contra eles.